comentei aqui no começo do nosso giro do mercado sobre a inflação de dezembro, que veio um pouquinho acima aí do esperado, 0,56%, mas ficou dentro do teto da meta buscada aí em 4,62% no fechado de 2023. Para a gente entender como é que esses dados mostram para a gente sobre a nossa economia, o que você tem que como se adaptar aí a sua carteira, será que tem mudanças aí com esse um pouquinho acima do esperado? Vamos chamar aqui Laís Costa para participar com a gente. Seja bem-vinda, Laís. Oi, Paula, tudo bom? Boa tarde aí para todo mundo que nos escuta também. Maravilha! Vamos lá, então, falar um pouquinho da inflação. Dia decisivo hoje, tão esperado, né? Os mercados ficaram um pouco ali, né, na morosidade nos outros dias, mas hoje aí, e a gente pode ver, inclusive, com bastante volatilidade nos índices, né? Dados muito importantes aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Mas, claro, vamos falar aqui do nosso cenário, né? Que importa mais aqui para o nosso investidor. A gente teve essa alta de 0,56 em dezembro, ficamos dentro do teto da meta da inflação. Conta um pouquinho mais o que esses dados mostraram, o que você pode destacar de importante da nossa inflação? Vamos lá. A inflação desse mês de dezembro, ela veio um pouco acima do que a gente esperava, veio acima da mediana das expectativas, né? E a gente usa como padrão aqui também a coleta feita pela Bloomberg, né, dos analistas, e só um analista, na verdade, esperava uma alta maior do que a que a gente viu nessa variação mensal. Mas antes da gente ficar mais preocupado com isso, né? Grande parte dessa surpresa veio em itens voláteis, né? No caso, alimentos. Então, a gente tem visto preço de arroz, preço de feijão, simplesmente explodiu, né? No atacado, e isso está se revertendo a preços mais altos também para o consumidor. A boa notícia é que esses preços eles devem ter uma acomodação, porque a gente já está vendo isso na ponta, na parte do atacado também, né? Então, de alguma forma, esses preços vão se normalizar, então, por isso, eles não nos preocupam tanto. Na composição, tiveram também outros destaques, né? Se você for olhar nos bens semiduráveis, a gente teve aceleração ali de roupas e calçados, mas essa aceleração veio abaixo da sazonalidade do mês de dezembro, que é um mês que, naturalmente, os vendedores aumentam os preços, né, desses itens por causa da demanda, que é muito grande, por causa das festas de final de ano. E aí, um pouco mais preocupante foi a parte do núcleo de serviços, né, que também veio acelerando. Essa é uma medida muito importante para o Banco Central, né? A gente costuma falar que é como se fosse a coluna vertebral da inflação. Então, é importante a gente ver para que direção ela está indo, para saber se, de fato, essa inércia inflacionária ela vai estar acomodada ou não, né? Como que a gente vai ver essa expectativa para frente, que é onde, de fato, o Banco Central mira. E aí você teve uma pequena aceleração, mas também em itens que têm uma sazonalidade importante em dezembro, né? Então, manicure, cabeleireiro, também tem essa sazonalidade. Então, no geral, a composição, a gente pode dizer que ela não necessariamente foi boa, mas ela veio abaixo do que poderia ter vindo para o mês, do que historicamente o mês de dezembro representa para o nosso IPCA. Então, basicamente, não houve mudança no plano aqui em relação à estratégia de renda fixa e juros, né? A gente não acha que tem chances de aceleração, né, no corte de juros do Banco Central. Essas chances já eram precificadas com a probabilidade baixa pelo mercado, mas a gente ainda via, né, gestores falando sobre isso, alguns players de mercado ainda comprando opções, né, de uma aceleração para 75. A gente acha que não é esse o caso. A gente deve continuar com 50 e o Banco Central deve continuar confortável com esse tom conservador das próximas reuniões em 50 pontos. E em relação à estratégia para a pessoa física, a gente continua achando que a maior assimetria é em juros reais longos, né? Ou seja, nos títulos IPCA mais longos. E esse pré-fixado curto, a gente acha que tem pouca gordura aí, está bem precificado, então sem muitas mudanças de estratégia. Perfeito. Vem um pouquinho acima, mas ali dentro do esperado, né? Nada que possa mudar significativamente aqui a estratégia, né? Como você falou aí, de renda fixa e a própria decisão do Banco Central. Então, segue o plano A do Banco Central em cair 0,5 ponto percentual. Agora, eu queria puxar um tema, né? Que, na verdade, o presidente Lula acabou sancionando a Lei 14.801, né? Que
cria debêntures de infraestrutura, mas essas são diferentes, né, das debêntures incentivadas. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse novo tipo, né, quais são as diferenças, enfim, assim, o que você pode falar, o que tem de diferente e se cria aí, de repente, uma nova oportunidade, mais investimento do investidor aí poder investir nesse tipo de debênture. É engraçado porque a gente sempre usou esse termo debênture incentivada e debênture de infra como sinônimos, e agora eles definitivamente não são mais, né? Essa categoria nova que foi criada, das debêntures de infra, elas podem ser emitidas, inclusive, pelos mesmos setores e mesmas empresas que têm debêntures incentivadas hoje, né, como saneamento, e diversas outras empresas que prestam serviços públicos. E provavelmente a gente vai ver, né, a mesma empresa com debênture incentivada e debênture de infra. A grande diferença aqui é que as incentivadas, elas já existem, né, desde 2011, e o benefício fiscal era para o investidor. Então, o investidor não pagava imposto de renda sobre o rendimento dessas debêntures, enquanto a de infra, que foram criadas agora, elas têm o benefício para o emissor. Então, o emissor ele vai ter um desconto de 30% na base do cálculo do imposto de renda e da CSLL, né, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, dessa forma, como o emissor vai ter esse incentivo, consegue abater, né, o pagamento de juros dessa base de cálculo, ele consegue oferecer ao mercado uma taxa mais alta. Então, na prática, o funcionamento do mercado deve atrair mais um investidor que não entrava muito na debênture, na outra debênture, que é no caso do institucional. Então, o institucional, ele não tinha isenção de imposto de renda. Então, quando ele olhava uma taxa, digamos, IPCA mais 8, para ele era IPCA mais 8, porque ele teria que colocar o imposto de renda. Então, ele comparava a incentivada ao título público como se fossem taxas brutas ambos, né? Enquanto o investidor pessoa física, ele tinha o desconto no imposto de renda, então esse IPCA mais 8, dependendo da conta que você fizer, podia chegar até o IPCA mais 10, porque você não tinha esses 15% durante todo o período da dívida ali, né? Agora, como a taxa ofertada vai ser mais alta dessa de infraestrutura, né? Ela potencialmente é mais alta, ela vai atrair esse outro investidor que tem um ticket mais alto e que pode trazer liquidez também para esse mercado de crédito brasileiro, que é muito benéfico, né, de toda forma, para todos nós. Então, por exemplo, os fundos de pensão que tenha sempre uma taxa atuarial que eles precisam buscar, né, um rendimento acima da inflação, eles devem ser bastante beneficiados, porque eles vão conseguir ter um produto de qualidade, regulado, e que vai ofertar uma taxa maior e mais facilmente eles vão conseguir diversificar o portfólio para entregar para o pensionista, né, para o investidor dele, essa taxa mais alta. Então, assim, a notícia é muito boa, né, para todo mundo, e eu acho que é muito benéfica para o investidor de várias formas, né? Primeiro que ele vai poder entrar também, então é uma alternativa, é uma diversificação, depois porque essas taxas podem vir mais gordas, né, elas tendem a ser mais gordas, então também traz mais rentabilidade e também traz esse ticket maior do investidor institucional que hoje ficava mais fora dessa área de crédito por causa do não incentivo. Muito bom, né? Cada vez mais opções para o investidor brasileiro, é sempre muito bom a gente saber disso. E mais uma pergunta aqui: tem alguma previsão, algum tipo, já tem notícia aí de empresas que já estão interessadas, deve sair esse ano, qual é a previsão? A gente conversa com alguns fundos que fazem a geração dessas debêntures, né, que eles ajudam nas estruturações de dívida e alguns bancos também. E todos eles relatam que existe interesse da emissão das mesmas empresas que emitiam essas de incentivadas, de fazer essa migração e provavelmente começar a emitir essa de infraestrutura, justamente por causa do ticket mais alto que seria desse institucional entrando. Mas a gente ainda não recebeu nenhuma oferta nesse sentido e nenhum pipeline definido. Mas a gente acredita que esse ano a gente já vai ver. E também alguns setores que não entravam nas incentivadas vão poder entrar aqui. Então, vai ter uma vantagem em emissores um pouco diferentes, como no lado mais educacional, que não entrava na parte de incentivados.